Essa oração permite que Deus entre em sua casa e mude as circunstâncias. Desde os tempos primórdios, Deus sempre teve interesse em se relacionar com o homem. A Bíblia nos mostra com clareza que desde a criação, o Senhor escolhe o homem para manter com ele um relacionamento. Uma das razões pelas quais essa relação tornou-se algo importante para Deus é exatamente porque o homem foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Em Gênesis 1:26 a 27, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Isso revela que o ser humano foi projetado para refletir o caráter, o amor e a santidade do Criador. Sendo portador de sua imagem, o homem é o único ser da criação com capacidade de comunhão consciente e espiritual com Deus. Ao formar o homem, Deus lhe concede a oportunidade de viver uma vida plena e livre de tudo e todos. Na criação, Deus concede à sua criatura, o homem, privilégios que nenhum ser vivente tivera. O homem vai viver livre, dominar todos os animais, habitar com liberdade no jardim que Deus projetou só para ele e a mulher. Isso nos prova o porquê Deus é amor em sua essência. A maior prova desse amor está na minha e na sua existência. Primeira carta de João 4:8 declara: Deus é amor. Amor não existe isolado. Requer um objeto ou alguém a quem seja manifestado. O homem foi criado como alvo desse amor e como participante ativo na relação com o Pai. Assim, o interesse de Deus nasce de sua própria natureza amorosa. Isso revela o seu cuidado, zelo e amor por nós. Por mais que você se sinta frustrado e distante de tudo e de todos, é importante lembrar que fomos criados para a glória de Deus. Não importa sua cor, raça, peso, altura, condição sócia ou cultural, Deus nos criou como a coroa da criação, e isso nos faz ser importantes diante dele. Confira o que diz o profeta Isaías. Isaías 43:7. A todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para minha glória, e que formei e fiz. Diante dessa realidade, entendemos que Deus relacionar-se com o homem é também uma forma de manifestar a sua glória, porque o homem, em comunhão com Deus, vive como reflexo vivo do Criador na terra. Se somos a coroa da criação, e tudo em nossa vida depende do nosso Criador, precisamos entender de que forma devemos nos comunicar com Ele e sermos ouvidos e atendidos em nossas orações. Depois da queda do homem, o pecado nos levou para distante de Deus por muitos motivos, mas Jesus Cristo, cumprindo o plano da salvação, entregou a sua vida em nosso favor, nos dando o direito de adentrarmos diante de Deus sem a necessidade de ajuda de outros. A morte de Cristo abriu a porta da graça, e essa porta nos aproxima outra vez de Deus, nos garantindo agora um lugar privilegiado com o Senhor. Como devemos nos aproximar de Deus, sabendo que somos pecadores? Você não pode esquecer que Deus nos conhece por dentro e por fora. Essa realidade nos assombra todos os dias, porque conhecemos a santidade do nosso Deus e o quanto Ele é puro. Desse modo, devemos reconhecer a nossa condição pecaminosa diante do nosso Salvador. A Bíblia nos faz lembrar todos os dias acerca da nossa condição de pecadores e propensos ao pecado todo instante de nossa vida. Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E o profeta Isaías nos lembra algo importante no seu livro: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essa realidade nos faz lembrar todos os dias que a Bíblia deixa claro que sozinhos não temos condições de nos aproximar de um Deus santo. O pecado cria um abismo entre você e Ele, fazendo com que nossa vida se torne muito mais difícil e que a nossa restauração espiritual, sem a presença de Deus, é algo impossível de acontecer. O pecado nos separa de Deus em todos os aspectos.
Mas antes da fundação do mundo, na presciência de Deus, existia um plano de redenção maravilhoso. E você foi incluído nesse plano. Sua família foi incluída nesse plano. Deus já sabia que um dia você precisaria de sua misericórdia, amor e compaixão. Foi aí que o Cordeiro aparece e se entrega por mim e por você. Contudo, não é suficiente saber que Jesus morreu por você. É necessário entender que você não era merecedor da sua misericórdia, que sua alma estava no inferno, que seus planos estavam destruídos no inferno, que sua família estava condenada à morte eterna, que você era um transgressor e o pecado havia corroído sua relação de fidelidade e temor a Deus. Quando somos confrontados por tudo que o pecado nos roubou na nossa relação com Deus, o ser espiritual passa a sentir a necessidade de reconciliar-se com Ele. Quando entendemos o quanto o pecado foi capaz de destruir nosso caráter, nossa alegria, nossa confiança, nossa fé e nossa comunhão, reconhecemos que somos pecador e necessitamos do Salvador. Por isso, é preciso ir além de saber sobre Cristo. É importante aceitar que somos necessitados da sua graça e estamos destinados ao inferno se não nos arrependermos dos nossos pecados e nos rendermos aos pés do Salvador. Assim vamos descobrir que há uma saída para mim e para você. Cristo, sim, Cristo Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens. Lembremos o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O escritor aos Hebreus também nos lembra que temos a oportunidade de mudar a nossa vida por meio de Cristo. Tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Hebreus 10, 19-20. Agora entendemos que Jesus Cristo removeu a barreira do pecado e reconciliou-nos com Deus. Fomos outra vez ligados ao Pai, e Ele nos recebe como filhos carentes e necessitados do seu amor, justiça, misericórdia, perdão e graça. A minha oração muda os planos de Deus ao meu respeito e da minha família. Você se sente acuado, desprezado, esquecido ou até injustiçado pelas pessoas, sociedade e até pela comunidade evangélica que você frequenta? Calma, a nossa vida é feita de fases e quase sempre somos surpreendidos por situações que nos colocam em desespero e angústias. Quem é que não deseja uma vida sem provações, perdas, dores ou privações? Parece que fomos formados para viver só as benesses da vida, mas nos momentos de adversidades que nos cercam, a impressão que temos é que seremos sufocados e tudo em nossa volta vai se acabar. Por essa razão, devemos lembrar que a vida com Deus requer uma vida de relacionamento. Imagine você ter alguém que você possa confiar e depender desse alguém todos os dias. Passa dias e noites, e essa pessoa que se colocou à sua disposição ainda não se tornou prioridade para você. Você tem tempo para o lazer, compras, viagens, caminhadas, amizades, planos, e seu amigo que você escolheu ainda não entrou na sua agenda. Essa relação nunca terá reciprocidade porque você ainda não estabeleceu um elo de comunhão, confiança e entrega para essa pessoa. Somos assim com Deus. Enquanto a morte não bate em nossa porta, a tristeza não nos afeta, o sofrimento não atinge nossa alma e as privações não fazer parte da nossa vida, Ele é só um conhecido. No seu trono, Deus jamais vai implorar a você para que lhe procure ou lhe dê ouvidos, ou mesmo reserve um tempo para Ele. Deus é absoluto e não muda seu caráter por sua causa. Mas é importante lembrar que em muitas ocasiões, Deus vai precisar mudar você para que mudanças significativas aconteçam em sua vida, sendo essa também uma forma do Senhor nos ensinar. Qualquer um que seja pai ou mãe
fará o impossível para ter seu filho por perto de si e em segurança. O papel dos pais vai além da nossa capacidade de pensar. Eles ignoram nossos erros, nos oferece sempre a chance de recomeçar, nos ensina quantas vezes for preciso, nos perdoa e nos corrige com ensinamentos que nos edificam e sempre está pronto para nos atender naquilo que precisamos ou buscamos. Deus não nos trata diferente. Primeiro, o Senhor nos oferece a oportunidade de adoção por meio de Cristo. Isso nos garante que não estamos órfãos. Sendo assim, saiba que muitas coisas podem mudar na sua vida por meio dessa adoção. Lembremos o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Lembre-se, você não está sozinho agora. Existe alguém acima de tudo e de todos que está disposto a cuidar de você. Quando nós apresentamos temor e arrependimento, somos alcançados pela sua graça. O salmista, escrevendo no Salmo 103:13, diz: Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Agora você precisa entender como a sua oração pode mudar as circunstâncias que você e sua família têm vivido. Vamos classificar 5 princípios importantes para que Deus possa intervir em sua vida, hoje mesmo, após a sua oração. Primeira oração com arrependimento. Quando reservamos nosso tempo para a oração, o primeiro passo que devemos dar diante de Deus é reconhecermos a nossa condição de pecador. Arrepender-se é se colocar na posição de servo que não tem direito algum. Comece sua oração reconhecendo que diante de Deus, você é só um pó. Sendo assim, se despojar de todo o seu orgulho, soberba, vaidade, grandeza, e se coloca como um filho miserável e sem condição alguma de merecer seu amor e favor, é um ato de humilhação e arrependimento diante do nosso Deus. Segunda oração com sinceridade. Todos nós sabemos que Deus conhece as nossas necessidades, e quase sempre quando nos ajoelhamos, já temos um discurso pronto para pedir a Ele e olhar para tudo que desejamos. Reservamos todo o nosso tempo para pedir e às vezes para reclamar pelo eu não recebemos ou pela ausência de uma resposta. Por mais que Deus conheça a sua necessidade, Ele está preocupado com as tuas prioridades, ou seja, nem sempre um bom emprego hoje será a prioridade de Deus para a sua vida. Orar com sinceridade não é pedir pelas tuas necessidades, mas orar consciente de que todas as tuas petições estarão condicionadas à vontade de Deus. Em 1 Samuel 1:10-11, o texto nos apresenta uma oração com muita amargura de alma, choro abundante, mas abrindo o coração diante de Deus. Ana não pede um filho para ela, mas para o Senhor. Orar com sinceridade é apresentar todas as nossas necessidades, mas deixar que o Senhor defina quais as prioridades que eu preciso para hoje. Talvez você tenha questionado a Deus por uma enfermidade que tem assolado seu corpo, mas será que essa enfermidade não é um projeto de Deus para criar outros projetos na tua vida? Não reclame pela enfermidade. Coloque-se diante de Deus como um instrumento pronto para ser usado por Ele dentro do seu plano. Assim você vai perceber que as prioridades de Deus na sua vida talvez não seja as necessidades que você enxerga hoje. 3. Oração com confiança. Quando oramos a Deus, precisamos entender de que forma nos relacionamos com Ele. Imagine você ter um médico que sabe tudo sobre a sua saúde. É a pessoa que conhece seus altos e baixos. De vez em quando você sai da dieta e abusa do açúcar, do sal, da gordura, do refrigerante e outras coisas proibidas. Quando você volta ao médico na consulta regular, dificilmente vai dizer sobre as suas extravagâncias e erros que cometeu. Falar dos nossos erros nos expõe e pode até nos colocar numa situação constrangedora.
É assim que queremos orar muitas vezes, orar sem confiança e esconder de Deus tudo o que Ele sabe sobre nós. Davi, no Salmos 23, ele declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A confiança de Davi declara com certeza de que Deus cuida de cada detalhe da sua vida, mesmo sabendo e reconhecendo nossas fraquezas. Confie em Deus, abra o jogo com Ele, confie que o Senhor é provedor de tudo, é segurança, é socorro certo e jamais te decepcionará. Orar com confiança é ser sincero, é abrir o coração, é rasgar o verbo, é chorar e lamentar por tudo que somos e cometemos. Quando oramos assim, somos compreendidos pelo Senhor e alcançados pela sua graça e seu amor. Quarta oração com desprendimento. A nossa casa, sem dúvida, é o lugar preferido do diabo para nos atingir. É na sua casa que você sonha, faz planos, resolve problemas, educa, ensina, ora, chora, canta e reclama. Imagine como sua casa tem o papel fundamental em sua vida e na vida da sua família. É normal receber pessoas em nossa casa, preparar almoço, lanches, reuniões e até encontros comemorativos. Você imagina como a nossa casa é um espaço de acesso de muitas pessoas. Nem imaginamos quantas coisas acontecem dentro da nossa casa todos os dias. O que as pessoas deixam lá, pessoas que nos invejam, nos amaldiçoa, que desejam o fim do nosso relacionamento com filhos, pessoas que levam presentes, palavras de ódio e tantas outras coisas que acabam ficando em nossa casa sem que percebamos. Paramos para pensar que nossa casa também é o lugar de refúgio espiritual. O fato de não atentarmos para essa realidade, nos tornamos vulneráveis espiritualmente e expomos toda a nossa família. A oração com desprendimento. Em Mateus 6,10, ele diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem reina em sua casa? Quem governa? Quem controla? Quando permitimos que o reino de Deus se estabeleça em nossa casa, estamos dando ao Senhor todos os direitos. Já pensou o que Deus é capaz de fazer na sua vida e na vida da sua família quando Ele estabelece seu reino em seu lar? Faça uma experiência espiritual em sua casa. Coloque uma cadeira no seu quarto e todas as noites convide o Senhor para sentar-se no seu quarto para uma conversa franca e direta. A princípio, você vai se sentir desconfortável ou se jeito, mas não desista, mantenha a cadeira para o Senhor. Ore ao lado dessa cadeira e converse com Ele como você faz com as pessoas do seu dia a dia. Não esqueça de que essa conversa tem que ser com arrependimento, sinceridade e confiança. Nessa oração, você vai ter a oportunidade de abrir seu coração e entregar ao Senhor todas as tuas necessidades, mas deixar claro que você está disposto a receber o que Deus entende por prioridade nesse momento. 5. Oração com dependência. Depender de Deus é viver todos os seus propósitos e desígnios. Quando nos colocamos diante de Deus como dependentes, aprendemos que Deus sempre será prioridade em tudo que fazemos. Está aqui o segredo que talvez falte em sua vida, para que Deus possa intervir em sua vida hoje mesmo. A oração com dependência não nos assusta, não nos entristece. A oração com dependência, ela nos conforta, nos abençoa, e as bênçãos de Deus são estendidas à nossa família. Mude sua forma de orar hoje mesmo. Coloque nas mãos de Deus em detalhes cada pessoa da sua família com suas peculiaridades. Não se sinta intimidado pelas fraquezas daqueles que estão ao seu redor. Seja sincero com Deus, não esconda nada e não deixe de expressar seu sentimento de preocupação e desejo de que sua família seja mudada. Deus não precisa de regras ou de métodos que você entenda ser o melhor para a sua família. Ele só deseja que você se disponha a aceitar que Ele possa dirigir os passos da sua família. Não tenha medo de expor seus erros e os erros de todos que estão em sua volta.
Deus ainda hoje começará a criar estratégias para mudar a sua vida e a vida da sua família. Não esqueça de que Deus precisa ter espaço na sua mente, na sua vida, nos seus negócios, em sua casa. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. No canal, ative o sininho e continue recebendo mensagens bíblicas que edificam a sua fé.